presentes que o Senhor já te deu, tua família Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Família em Foco. E nosso assunto de hoje será sobre vocação sacerdotal. E no programa de hoje estamos recebendo o seminarista Júlio. Júlio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Como ele apresentou, sou o seminarista Júlio e queria hoje partilhar um pouquinho com vocês sobre o tema do nosso encontro, vocação sacerdotal, mas também de forma especial sobre a minha vocação, de acordo com aquilo que eles me proporam para essa noite. Iniciamos o programa de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, Júlio, mais uma vez a gente quer agradecer a sua presença e dizer que estamos muito felizes com a sua presença conosco aqui. E tem uma pesquisa que a gente fez, antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de estar lendo para você aqui. Vocação sacerdotal. A vida sacerdotal não é uma simples escolha arbitrária, mas antes disso uma vocação. A palavra igreja vem da palavra eclésia, que é comumente traduzida por assembleia, mas a abrangência dessa palavra vai muito além daquilo que hoje entendemos por assembleia. Muito mais do que uma simples reunião de pessoas, eclésia pode perfeitamente ser traduzida por reunião de pessoas convocadas, assembleia convocada. Comunhão daqueles que foram chamados, e se exprime bem a natureza da igreja. Mas quem é que faz o chamado? Deus, é claro. Podemos então dizer que a igreja é formada por pessoas vocacionadas. Vocação significa chamado, e uma vez que todos são chamados, todos são vocacionados. Assim, todos os fiéis têm um chamado para realizar a sua vida cristã conforme a missão que Deus lhe confere. Para que existem os sacerdotes? No ano de 2010, em uma carta dirigida aos seminaristas do Papa Bento XVI, assim explicava o sentido do sacerdócio. Deus vive e precisa de homens que vivam para Ele e o levem aos outros. Sim, tem sentido tornar-se sacerdote. O mundo tem necessidade de sacerdotes, de pastores, hoje, amanhã e sempre, enquanto existir. A vocação sacerdotal é um chamado que Deus faz a alguns homens para dedicar inteiramente sua vida a Ele, servindo em seu povo. Dentre tantas imagens que expressam o sentido da vocação sacerdotal, uma muito expressa é de Jesus, bom pastor. Então, Júlio, a questão do seminarista hoje, eu acredito que seja assim, eu estava até pensando isso antes de vir para cá, um padre, é como se fosse um filho, a gente vê um orgulho que o padre Paulo tem, às vezes, de falar sobre você nas missas, e outros padres e com outros seminaristas anteriormente também. Eu acho que é uma felicidade muito grande, Adriana? Um padre poder, diante de uma assembleia, estar ali entregando, uma pessoa que passou por estudo, vivenciou o dia a dia naquilo ali e se tornou um padre. A gente viu aqui que a necessidade que a igreja tem, de obterem não só você, mas muitos outros que têm essa mesma vocação, de se tornar um sacerdote. Seria isso mesmo, Júlio? É justamente isso, A gente vê a alegria, dos padres, que enviam, que acompanham, e também como a alegria da comunidade, da paróquia, da igreja em si, que se alegra com as vocações. E é justamente esse jogo, assim a gente pode dizer, de Deus que chama, do vocacionado que diz o seu sim, da comunidade que espera, conta com as vocações e que se alegra com esse sim, e dessa correspondência à vontade de Deus para fazer a obra dele continuar acontecendo através da igreja. Como você falou da apresentação aí, Papa, Emérito Bento XVI, também ele fala em um livro dele, que tem o nome de Dom e Mistério. A vocação ela é um dom de Deus e também um mistério que a gente não consegue expressar, explicar com as palavras humanas. Mas é correspondendo, incentivando e vendo a importância da vocação, de todas as vocações, que nós conseguimos cumprir aquilo que a igreja nos chama, sobretudo os sacerdotes, nesse dom e mistério que é a vocação sacerdotal, mas também todas as outras vocações, sobretudo também na vocação matrimonial. Então essa correspondência à vontade de Deus de alguma forma que faz com que a igreja em si e os padres e a comunidade se alegrem e faz com que o nosso sim também ele seja mais fortalecido diante disso tudo.
Nós separamos algumas perguntas aqui e gostaríamos de compartilhar. Por que você quer ser padre? Então, essa pergunta ela é difícil de responder justamente porque a vocação ela não é um querer nosso simplesmente, né? Mas é um querer de Deus. Então, né, eu quero ser padre, principalmente para corresponder, para fazer a vontade de Deus, né, diante do momento que eu senti o chamado dele na minha vida, mas também dentro da minha correspondência, eu quero ser padre para dar o meu melhor para a igreja. Né, eu vejo, né, tenho em mim o desejo de ajudar as pessoas, sempre tive isso, de dar o meu melhor para as pessoas. E, né, eu refletindo sobre a minha vocação, sobre o chamado de Deus, eu acho que não há nada melhor a oferecer às pessoas, dar de ajuda às pessoas do que o próprio Cristo. Então, diante do chamado de Deus, esse meu sim, essa minha correspondência, né, eu vejo que vai ao encontro dessa vontade de Deus para a minha vida. Então, eu quero ser padre também para, cumprindo a vontade de Deus, levar o bem, levar Cristo para as pessoas. Muito bem. Nesse domingo passado, você estava presente na missa, e o padre Paulo, né, falou na homilia dele a respeito dos, né, vamos dizer assim, de tudo que o padre passa, né? Isso te assustou quando ele começou a falar assim? Porque o padre ele acaba se envolvendo com a comunidade, né? Se envolvendo com os fiéis, se torna amigo. E na hora que ele falou assim, eu pensei logo em você que estava lá. Falei, o seminarista, Júlio, deve ficar um pouco assustado, mas, ao mesmo tempo, isso aí é bom para você, né, começar a refletir sobre o que é realmente essa vocação sacerdotal. Assim, a gente que corresponde a um chamado de Deus, a gente sabe, né, que é um desafio. E quando os padres, né, eles sempre conversando com a gente, né, nesses momentos em que eles se dirigem a nós de alguma forma, apresentando também as dificuldades, a gente vê que a gente associa, né, que não vai ser diferente na nossa vez, quando a gente chegar lá com a graça de Deus. E ao mesmo tempo que a gente se vê incapaz, a gente sabe que a gente tem que contar com a graça de Deus diante das situações difíceis. E a gente, claro, teme, né, como corresponder, como auxiliar a comunidade, como enfrentar os problemas que virão, mas a nossa esperança de estar fazendo a vontade de Deus também nos faz ter a segurança de que, correspondendo à vontade dele, sendo fiel a ele, ele também é fiel a nós. Então ele nos auxilia, ele nos direciona, ele dá aquilo que a gente consegue suportar. Então, é nessa esperança que a gente tenta, né, que eu tento também corresponder e não temer diante dessas situações. Claro, a gente se questiona, a gente um pouco, né, que treme diante dos questionamentos, mas é aquela coisa, contar com a graça de Deus e prosseguir decididamente, né? Muito bem. E essa questão também é o seguinte, eu trazendo um pouquinho para a vida, né, particular, a vida, vamos dizer assim, profissional. A gente, quando trabalha com profissionais sérios, capacitados, e a gente procura se espelhar naquilo ali. Então, muitas vezes, a gente trabalha com bons profissionais e a gente vê que, mesmo sendo bom profissional, ter uma experiência muito grande na área, né, na profissão, passa por algumas dificuldades, mas consegue também se sobressair. E eu acredito que com você, e hoje, particularmente com o Padre Paulo, não seria diferente, né? Eu acho que você consegue vivenciar os problemas que ele passa, mas consegue vivenciar também que, através das dificuldades, ele consegue também sair dessa dificuldade, né? Com a graça de Deus. Então, eu acho que isso vale muito como experiência para você, não, Júlio? Com certeza. A gente vê que a obra, ela não é nossa, né? A obra é da igreja. Então, a gente vê os sacerdotes hoje enfrentando as dificuldades, né? Os questionamentos e até, né, alguns sacerdotes em alguns momentos certas crises, mas a gente vê que é possível continuar correspondendo, é possível passar por aquilo, né, e a gente se alegra também com as vitórias dos sacerdotes, com o testemunho também dos sacerdotes que, apesar de tudo, né, vencem as dificuldades, superam as tribulações, superam as perseguições, superam as falhas humanas, tanto deles quanto da comunidade, e conseguem ali também continuar fazendo a vontade de Deus, né? Aí entra aquele contrapeso. As dificuldades vêm para desanimar, mas ao mesmo tempo que elas são vencidas, que elas são superadas, isso serve de um impulso, de um renovar de forças também para o sacerdote, para aquele que quer corresponder à vontade de Deus, como uma superação dessa dificuldade, né, como um incentivo.
veio a dificuldade, veio o problema, mas com a graça de Deus eu consegui superar, passar por aquela fase, e isso renova as forças, isso traz experiências, traz sabedoria para que a gente possa também lidar com as dificuldades que virão, né? Então isso é um jogo duplo, né? As dificuldades vêm, mas nunca vêm à toa, elas vêm para nos ensinar. Então o aprendizado, o crescimento a partir daquilo também nos faz crescer naquilo que Deus espera de nós futuramente. Faz parte do amadurecimento, no caso, né? Com certeza, é todo um processo de amadurecimento e de crescimento também, né, mesmo na nossa pequenez, mas fazendo ali a vontade de Deus da melhor forma possível, né, crescendo nessa correspondência a Ele. Maravilha. Quando despertou sua vocação e há quanto tempo você está se preparando já? Então, quando eu falo, né, do despertar da minha vocação, assim, algumas pessoas sempre já, desde quando eu comecei a participar daqui da igreja, até mais novo um pouco, as pessoas às vezes já olhavam para mim e falavam, tem cara de padre, vai ser padre. Mas, ao contrário até de alguns irmãos seminaristas meus, de alguns padres hoje, nunca tive essa de brincar de celebrar missa, né? Nunca quis na infância, né? Nunca foi um sonho de infância ser padre, né? Fazer qualquer trabalho tão dedicado a Deus dessa forma. E, né, eu lembro que na época, quando eu fui coroinho, com os meus 14, 15 anos, o Padre Maxwell sempre me tocava, né, nesse assunto e tudo mais, e eu cheguei a questionar, pensar um pouco sobre isso, mas falei, não é para mim. E segui minha vida, né? Terminei o ensino médio, comecei, né, sempre quis ser professor. Então, fui para campus, fazer faculdade em campus em 2011, e lá fui participando, né, continuando participando aqui na paróquia nos finais de semana, como eu sempre vinha, participando de encontros, né, de João, de FAC, que eu sempre fui engajado, e também lá em campus, participando de outros movimentos, né, Escola de Evangelização Santo André, que algumas pessoas aqui também da paróquia têm essa oportunidade de ter conhecido, né, e os encontros que ela acompanha, ela também, acampamento juvenil, algumas pastorais que eu me engajei também numa paróquia lá em Campos, né, Anjos da Noite, que faz trabalho com morador de rua. Nisso eu fui vendo ali aumentar o meu desejo de servir a Deus. Inclusive também o grupo de oração da universitário, né, na minha época a gente criou um grupo de oração que eu participava também, e a gente fazia alguns eventos, algumas coisas, que isso me motivou de alguma forma também. Então, a minha vocação, ela não foi uma coisa de fato grande, de um sonho de infância, mas conforme eu fui caminhando com as coisas de Deus, eu fui vendo o agir de Deus na minha vida. E na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, que aqueles que puderam participar, que seja acompanhar pela televisão, foi um momento de grande importância, né, para toda a igreja, eu acho, que foi a missa de encerramento, né? E no ano de 2013, foi um ano que muitas pessoas elas já vinham com mais frequência para mim, vai ser padre, não sei o que, tem que entrar no seminário. Mas foi na missa, na JMJ, na última missa, na missa de encerramento, no momento de comunhão, né, aquela praia com 3,5 milhões de pessoas, momento de ação de graças, né, depois da comunhão, rezando, foi ouvindo aquele barulho do mar, né, aquele silêncio inexplicável naquele lugar, que eu sentia ali como que um arder, um incendiar de Deus no meu coração de forma inexplicável, que me fez ali, né, reconhecer que Deus queria algo de mim e que eu relutava. Então foi ali que foi aquele grande estalo, aquele grande momento em que Deus parece que, né, me derrubou ali, fez cair do cavalo para ver que era a vontade dele. Mas mesmo assim eu relutei um pouco também, né? Eu entendi ali que Deus queria alguma coisa. E aí no mês seguinte, eu já tinha feito um encontro vocacional, mas por mais pressão do que vontade mesmo, encontro vocacional no seminário, e a partir depois do mês seguinte, de agosto, se eu não me engano, que eu fiz alguns outros encontros, acompanhamentos no seminário. Mas até então nem sabia como funcionava, nem tinha interesse nenhum por isso. E foi, né, justamente nesse curto período de 6 meses ali, de julho a dezembro, que eu fui rezando mais, né? Querendo ou não, o coração já estava tendencioso a isso, né? Eu já sentia os sinais de Deus, eu já via algumas coisas, mas foi justamente nesse momento da jornada que foi aquele grande momento, né, o momento em si, e ao longo, né, desse período, desse tempo depois da jornada, que foi também
sendo mais remexido no meu coração esse chamado de Deus e, principalmente, através das pessoas, né, das pequenas coisas. Eu tenho uma aclamação evangélica que eu gosto muito, né, que não vou cantar, mas, né, que fala: fala, Senhor, eu quero ouvir sua voz, eis aqui o seu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. E eu vejo que foi justamente, né, no irmão, nas pessoas que eu lidava, nas pessoas que vinham até mim, que me pediam ajuda, nas pessoas que eu pedia ajuda, né, pedia direcionamento, né, na palavra de Deus, na oração, no contato com Ele, que foi ali a minha vocação sendo formada, sendo concretizada, né, o chamado de Deus foi sendo concretizado. E diante, né, do momento em que eu fui aceito no seminário, no final do ano, né, no último encontro vocacional, mesmo sem achar que fosse aceito porque tinha feito poucos encontros, foi justamente o momento em que ali que demorou cair a ficha, mas eu falei, agora tem que ir. Né? Então, eu parei a faculdade e nisso eu comecei, né, no ano seguinte, ingressar, né, no processo de discernimento juntamente ao seminário, entrando no seminário para ali discernir um pouco melhor na vocação. Que bênção, né? Já fazem quanto tempo já? Então, eu entrei no ano de 2014 no seminário. Então, esse ano, né, fazem 7 anos. Então, corrigindo, a jornada tem 8 anos, né, 2013. Minha matemática, às vezes, ela falha. Por mais que eu tenha feito física, a matemática, a conta já saiu da mente. Eu entrei no seminário no ano de 2014. E eu fiquei, né, diretamente... Fiz o período de propedêutico, que é uma adaptação, um amadurecimento até de acompanhamento mais preciso, mais direto, né, no seminário. Fiz a faculdade de filosofia de 3 anos, então, né, 4 anos. E depois eu tive, né, uma necessidade, conversando com a formação, com o diretor espiritual, eu queria, de certa forma, um afastamento diante de alguns problemas que eu estava tendo. Né? Então, o padre conversou comigo, me direcionou para que eu fizesse um tempo de pastoral, como o Adriano fez aqui na paróquia, né? Um tempo de síntese. O Adriano fez ao final da formação dele e eu, né, pedi ao padre, conversando com ele e tudo mais, ele me propôs, eu aceitei também, né, não queria sair do seminário, porque não era uma crise vocacional propriamente dita, mas era uma dificuldade de correspondência, digamos assim, né, com alguns problemas que eu estava passando, sobretudo acadêmicos também terminaram a faculdade, muita pressão. Então isso me fez, né, pedir ajuda e também ser direcionado a um tempo de pastoral na paróquia, né? Foi onde eu fui enviado para Cambuci, né? E de um ano que seria de experiência, acaba que foram 2 anos, né, muito frutuosos, que, né, me fizeram cada vez mais, né, aumentar esse desejo de corresponder à vontade de Deus. Então, nisso passaram 6 anos, né, os 4 anos de estudo, os 2 anos que eu fiquei em missão em Cambuci, né, e esse ano, o 7º ano agora, que eu ingressei no primeiro ano de teologia, que está sendo, né, terminei agora um semestre à distância, né, por conta da pandemia, mas estou agora no meu 7º ano de seminário, cursando o 1º ano de teologia. Interessante que essa reluta para poder iniciar o caminho de Deus não quer dizer que não é só para os leigos, não, né? De forma alguma. Porque quando você me falou essa questão, aí, eu me lembrei exatamente dos momentos quando a gente recebia o chamado lá atrás, né, para participar de encontro de casais, para participar de alguma pastoral. Então, muitas vezes a gente relutava. Não sei se é o momento, não sei se é o que eu quero. E o mais interessante é que o chamado de Deus não adianta você fugir dele, né? Assim como você relatou, tem outros padres também que também relatavam a mesma situação, né? Que tinha uma vida totalmente voltada para uma outra visão e de repente ouviu aquele chamado, aquele time, né? E com a graça de Deus perseguiram, progrediram, né, na fé. Ô Júlio, qual foi para você, no caso, sua maior dificuldade até agora? Então, além da minha teimosia com Deus, né, que assim, né, brincadeiras à parte, a maior dificuldade que eu tive assim a princípio foi um pouco assim, uma dificuldade, digamos que financeira, porque, né, desde os meus 15 anos eu sempre tive sempre já comecei ali a procurar um trabalho, né, não por necessidade, mas por oportunidades que eu fui tendo. Então, de alguma forma, eu sempre tinha me mantinha, né? A sua dependência. Tinha a minha independência, né? Quando eu fui para a faculdade também, né? No 1º ano, eu
consegui uma bolsa na faculdade, né? Ainda tinha uma maior dependência dos meus pais, que eles me ajudavam né, pagando república, essas coisas. Mas no segundo ano também, que eu fiquei na faculdade, já consegui uma outra bolsa e tudo mais. Então eu tinha aquela questão de uma independência, né, sem depender de fato, sobretudo financeiramente, de família e tudo mais, né? Claro, sempre se colocaram à disposição, sempre me supriram as necessidades, mas aquela coisa, quando você começa a ter a sua independência, você quer, né? Você não quer ser um peso, querendo ou não, para sua família. E quando entrei no seminário já tinha 20 anos, né? Então a gente fica com aquele peso na consciência, ver os amigos de escola trabalhando ou estudando, né, fazendo alguma outra coisa, e fica aquela questão de querer também, talvez, ali continuar naquilo que era a nossa vontade, né? Então, uma das maiores dificuldades que eu tive foi justamente essa de, né, me abandonar nas mãos de Deus com essa confiança, né, dessa providência. Não que desconfiasse da providência de Deus, mas diante, querendo ou não, da segurança humana que eu tinha, né, daquilo que eu conseguia para mim, era difícil ter que ser dependente. E aí a gente cai do cavalo, porque Deus ele vai providenciando, Deus ele vai dando aquilo que a gente precisa, né? Realmente precisa, não o que a gente quer, né? Que tem essa diferença. E Deus nunca deixou faltar nada, né? Muito pelo contrário. Mas também é aquela questão da dificuldade da mudança total de vida. Eu sempre, você falou aí, eu lembrei agora, eu sempre gostei de trabalhar na igreja, sempre gostei de servir a encontros e tudo mais. Queria, né? O meu plano de vida era, de alguma forma, estar engajado na igreja, mas nunca era tanto, né, como é o sacerdócio. E uma das dificuldades que eu tive foi justamente o desapegar, né, o deixar as coisas que eu amava fazer, os trabalhos, os lugares, as pessoas que eu gostava de estar, né, da igreja, e ter que me ver dentro de uma casa, aparentemente sozinho, né, com amigos ali que a gente vai formando com o tempo, mas deixar as nossas seguranças humanas, né, de amizade e também de serviço de Deus, inclusive, para ali começar um novo do zero, sem expectativas, né? Claro, expectativas tinham, mas sem seguranças, né? A gente deixa as nossas seguranças em relacionamento com as pessoas, e isso dificulta um pouco também o nosso, né, um medo que dá de abandonar tudo, né? E o questionamento, e se não der certo? E também um pouco da questão familiar. Por mais que eu já tivesse já tinha saído de casa e tudo mais, mas é aquela coisa, né? Poder menos estar com a família, ajudar na família, estar presente. Então isso foi um pouco do que eu pensei também, né? Mas diante dessas dificuldades, né? E a gente vai amadurecendo, crescendo, a gente vai vendo que Deus ele vai providenciando, ele vai mostrando, conduzindo também, né? Quando é vontade dele, ele vai sempre providenciando aquilo que nos é de fato necessário. E diante dessas dificuldades, né? E claro, algumas outras pequenas que vão surgindo, mas a gente vai vendo também, continuando vendo a ação de Deus ali, e nisso a gente ganha força, né? Tem as forças ali para continuar correspondendo. Entendi. E como que foi assim a questão com a sua família? Você disse que após esse encontro você sentiu realmente que você queria, né? É como se fosse ser tocado mesmo pelo Espírito Santo, saber que é aquilo que você queria realmente seguir. Aí como é que foi? Você chegou em padre, mãe, eu quero ser padre. Então, nesse período que eu já morava em Campos, e a maioria das vezes, no final de semana, eu vinha para cá, até por conta das reuniões aqui de final de semana. Mas aí, como já estava morando em Campos um tempo, né, às vezes eu ficava no final de semana justamente para os encontros vocacionais. E eu falava em casa, tô fazendo com encontro vocacional, tô fazendo acampamento no seminário, mas eu nunca sentei para falar assim, eu quero ser padre, né? Vocês são quantos filhos? Somos 3, né? Eu sou mais velho, tenho uma irmã de 25 e um irmão com 16. E eu, né, diante da minha família, eu não tinha expressado isso, literalmente. E quando eu fui aceito no seminário, né, foi até engraçado, porque assim, eu estava fazendo encontro, como eu falei, nem eu mesmo esperava entrar no seminário no ano seguinte. Estava ali aberto à vontade de Deus, sentia, né, no coração o chamado, mas não esperava porque eu tinha feito poucos encontros, porque tinha sido muito rápido e tudo mais, e eu queria amadurecer aquilo. Então acabou o encontro já tarde, e eu lembro que eu saí do encontro, né, voltei para a paróquia que eu participava lá em Campos com meus amigos, e dali estava tendo missa, né, fui para a missa e não consegui ligar para casa para dar alguma notícia. E foi no final de novembro, estava tendo a festa de Nossa Senhora das Graças lá em cima na paróquia que meus pais participam.
E nisso, Felipe, né, que é seminarista da paróquia de lá, ele tinha sido aceito também naquele ano. Então, ele chegou antes da missa, participou da missa, e ao final da missa o padre falou: o nosso irmão Felipe e também o Júlio, filho do Beto e da Hilda, foram aceitos no seminário. Foi ali que os meus pais ficaram sabendo que eu tinha sido aceito para o seminário. Então, quando eu liguei para casa, né, depois já de ter chegado em casa, de ter acabado a missa, de ter lanchado já, depois saído com os amigos, que aí eu fui parar para também digerir aquilo e falar com a minha família, quando eu liguei: que história é essa que você já foi aceito para o seminário, né? Que você deu um susto na gente na missa, o padre falou e você não falou nada ainda. Então, né, não foi brigando, mas foi aquela coisa, né? Eu queria contar uma novidade, mas eu já sabia a novidade. Então, foi, né, ao mesmo tempo que engraçado, foi assustador para eles receber a notícia daquela forma, né? Mas assim, meus pais, eles sempre foram de caminhada também, sempre engajados na igreja, sempre me incentivaram a participar das coisas da igreja, e não tive, graças a Deus, nenhum problema quanto à questão da aceitação disso, né? Eles falam: você sabe, né, o que é melhor para a sua vida, e a gente se alegra com o seu discernimento, com se a sua vontade, né? Mas se não for a sua vontade, né, se você vê que não dá, aí eles deixam isso muito claro para mim: não queira fazer só para nos agradar. Eles se sentem felizes com isso, mas não queira fazer só para nos agradar, porque é a vontade de Deus e a sua vontade também que tem que prevalecer, né? O seu querer diante de Deus. Não faça pelos outros, faça por você. E eles, né, a princípio, minha mãe já tinha, querendo ou não, um pouco desapegado de casa, mas todo final de semana eu estava aqui, e, né, no seminário as vindas a casa são mais, né, contadas, né, uma vez por mês ou 2 meses e tudo. Então, cada despedida no começo que eu dava para minha mãe, no primeiro ano, né, que era aquele sofrimento, né, chorava, quando que vou ver de novo, né, como que vai ser. Então, com aquele sentimento não de perda em si, mas de saudade que ia ficar e tudo mais. Então, sempre fui apoiado, né? Mas fica essa coisa também, né, da família, da saudade em si, né? Inclusive lá também, às vezes, quantas vezes, né, o costume também de estar sempre em casa e querer estar com a família, e o seminário em si, a vocação, exigir que a gente estivesse no seminário, né, no processo de formação, sendo lá moldado e tudo mais. Então, a minha família aceitou bem, né? Eu também soube lidar, mas sempre fica aquele receio, aquele pensamento, né, na família, em casa, na saudade que fica. Até mais, enfim, nós conseguimos aí já amadurecer muito, crescer muito, e, né, hoje, né, sempre aceitaram muito bem, mas hoje, né, acho que já enjoaram de mim às vezes em casa também. Então a gente fica mais tranquilo, né? As despedidas são menos dolorosas, né, dos dois lados. Porque para a mãe sempre é mais difícil, né? Porque a mãe é aquela coisa, é o instinto materno, fica sempre, né, com aquele apego maior, né? Sempre está achando que o filho vai estar passando necessidade, com fome, será que está comendo, será que está dormindo? Verdade, mas é uma bênção muito grande para uma mãe, para uns pais, né, saber que o filho está nessa caminhada tão abençoada. Eu tenho, graças a Deus, essa concepção, né, diante do que os meus pais apresentam para mim. Mas nem sempre é assim, né? Muitas mães, muitos pais... Eu conheço muitos casos. Inclusive, acho que o padre Marcelo Rossi, parece que os pais não queriam que ele fosse padre, se eu não me engano, acho que não sim. É isso? Uhum. Exatamente, eu ia até tocar nesse assunto porque a gente vai analisar o seu caso, é muito simples, né? Vamos dizer assim, como você falou, seus pais já eram de caminhada de igreja, né? Então, mesmo pelo fato de não ter ouvido falar antes por você, né, do que na missa, deu-se certo, mas eram pessoas que poderiam, seria muito fácil aceitar, não, a aceitação seria muito fácil, no caso dos seus pais. Mas se a gente voltar para uma situação de pais, por exemplo, que não tem esse mesmo caminho, né, essa mesma caminhada, e de repente chegar um filho, pai, eu quero estudar para padre, eu quero ser padre, eu acho que a dificuldade seria muito maior. O que você teria a dizer, por exemplo, para um jovem que de repente tem essa vocação, né, não vou dizer nem vocação, mas de repente um interesse futuro, e muitas vezes tem esse, não vou dizer medo, mas um desconforto, ou talvez, um desconforto, vamos dizer assim, de chegar até os pais e falar: pai, eu tenho vontade de ser padre, ou mãe, eu tenho vontade de ser padre. O que você poderia dizer para esse jovem? Então, né, diante dessa situação, claro, corresponder à vontade de Deus deveria ser uma alegria, tanto para aquele que é chamado, como para a família. Né? Mas se você passa de alguma forma por essa situação, se você tem medo de corresponder, sente, querendo ou não, um chamado de Deus,
a palavra que eu dou é fazer a vontade de Deus. Deus, ele nunca vai decepcionar, né? Os pais, por mais que eles tenham a melhor das intenções, que eles façam tudo para ver os filhos felizes, né? Eles não sabem o que realmente, né, no fundo, o que o filho precisa, né? É Deus que sabe. Então, diante do medo da família, né, acreditem na vontade de Deus, acreditem que Deus, ele garante todas as coisas, né? Ele provê todas as coisas que são necessárias para que a correspondência ela aconteça, e que os pais, eles querendo o bem dos filhos, né? E aqueles que dão sim, sendo felizes, realizados também naquilo que fazem, com certeza os pais também, mais cedo ou mais tarde, vão aceitar, vão ver que, por mais que talvez não vejam uma ação de Deus, dependendo da religiosidade deles, mas eles vão ver a felicidade do filho, e aí eles vão se convencer de que, de fato, o filho, né, você precisa fazer isso, né? Deus que chama, então a sua alegria está nisso. Então, né, não tenha medo, em frente, né? Às vezes a gente, diante de um chamado de Deus, diante, né, também do momento de maturidade da fé, né, maturidade de uma experiência, né, uma maturidade inclusive, né, madura em si, no sentido de ser maior de idade, né, para entrar no seminário, numa vida religiosa, em frente, ultrapasse os seus limites, ultrapasse os limites, né, talvez humanos que se encontram, né, mas corresponda à vontade de Deus. Deus, ele nunca decepciona, Deus, ele nunca abandona, e Deus, ele dá um jeito, né? Deus, ele sempre dá um jeito. Deus é Deus e ele resolve os problemas que ele arrumou pra gente. Deus é Deus sempre, né? Com certeza. Então, eu penso assim, Davi, por exemplo, nosso filho, né? Quando ele fez a primeira comunhão, a gente se sentiu muito assim, emocionados no dia que ele fez a primeira comunhão. A gente ficou ali, nossa, eu chorei, o coração quase que explodia, né? A Adriana é mais emotiva, eu também não pude esconder também as lágrimas, porque é uma graça muito grande, a gente poder estar inserindo, né, um filho da gente dentro da igreja, no caminho que Deus quer que ele siga, né? Isso é muito importante. E foi muito importante pra gente naquele momento. Então, se amanhã ou depois também ele quiser seguir o seu caminho, pra gente também vai ser, com certeza, nossa, vai ser uma felicidade muito grande. Ele é coroinha também. Isso aí é um bom começo. O padre Maxwell ficava chamando ele sempre para ser coroinha e tal. Aí ele nunca que queria, né? E desde pequenininho, sempre incentivando. O padre Maxwell incentivava muito, né, as pessoas. Padre Edmo. Aí veio o padre Maxwell, padre Paulo Henriques. Veio falando com ele, aí ele ficava meio assim, até o dia que ele tomou a decisão. E também, na verdade, foi com o Aldaci, né, que ficou ali, conversou com ele e tal. Aí ele se sentiu também, né, tocado, e falou assim, eu quero ser. Para a gente foi uma maravilha, uma alegria muito grande. Interessante que não foi na pressão, não. Não foi na pressão, ele simplesmente sentiu a vontade. Papai, eu quero fazer agora, eu quero. Filho, ótimo, vamos embora. É o tempo de Deus, né? Para tudo tem um tempo certo, né? Por mais que as influências externas elas auxiliem, né? E são sinais de Deus também, mas é um desejo do coração, qualquer tipo de serviço, né? Então, quando chega a hora, quando é a vontade de Deus, então vai, né? Seja o mais simples que seja um serviço no altar, seja uma vocação, né, mais sublime, mais elevada, digamos. E o que eu acho muito engraçado do Padre Paulo, né? O Padre Paulo, todas as vezes que tem cantar parabéns, né, para uma criança, ele pergunta, quer ser padre? A criança assusta. Realmente é uma pergunta, né? Quer ser padre? Para uma criança, a criança logo assusta mesmo. Mas, Júlio, diante de toda essa caminhada, algum momento teve vontade de desistir? Passou pela sua cabeça isso em algum momento? Então, uma longa caminhada, né? E claro, né, a gente, diante da consciência, né, das dificuldades, como vocês apresentaram no começo, diante de como, né, o seminário é um lugar de autoconhecimento, é um lugar de amadurecimento. E ali a gente, claro, se encontra com Deus através do período de discernimento que é da intimidade também com Deus, mas a gente se encontra também com a gente mesmo. E nisso a gente vê, né, reconhece ali as nossas fraquezas, as nossas misérias, a gente vê as nossas limitações, e a gente vê que muitas vezes, né, diante desses momentos em que a gente se questiona, dos momentos que a gente entra, né, no que a gente chama de talvez crise, a gente tem
passa pela nossa cabeça e a gente chega até perto, talvez, de tomar decisões que nos façam querer voltar, querer abandonar tudo. E eu tive, sim, né, alguns momentos, algumas fases, né, um período no seminário que eu já quis também deixar tudo, né, desistir, vendo esses N pontos, né, de que parecia que não era vontade de Deus, parecia que eu não conseguiria corresponder, parecia que né, não era para mim a vida sacerdotal. E, né, isso é um enfrentamento que é cotidiano, querendo ou não, né, um questionamento diário que a gente faz. Porque a gente sabe, o seminário é um período de discernimento. A gente entra no seminário, por mais que hoje, né, eu tenha certa convicção de que esse é o chamado de Deus, eu também tenho a consciência, né, de uma forma mais madura, que eu sei que talvez esse hoje, né, seja o plano de Deus para que eu possa amadurecer, para talvez futuramente lá na frente ele me falar, não, eu quero que você, né, que você tenha tirado o aprendizado disso tudo, mas eu quero que você faça isso agora, né, que você saia do seminário, que você siga outra vocação. Né, eu tenho essa consciência porque quando eu fui para campus, quando eu consegui passar na faculdade, quando eu consegui me adaptar, eu sentia também naquele momento a vontade de Deus naquilo tudo. Né, eu sentia que Deus foi providenciando tudo para que eu chegasse lá. E eu sei também hoje que se Ele providenciou tudo para que eu chegasse onde eu estou, Ele pode também, pela simples vontade dEle, mudar todos os planos, né? Mudar aquilo que a gente aceita, que a gente acolhe, porque Ele sabe o que é melhor. Né? Então, hoje eu tenho esse desejo, essa convicção, né, em Deus de que eu correspondo, eu faço a vontade dEle e é o que eu quero fazer, né, o resto da minha vida. Mas se um dia eu, né, na oração, né, não no momento de crise, que crise não é o momento de tomar decisão, né, a gente sempre escuta isso dos formadores no seminário. Mas se um dia, né, diante da oração, diante da direção espiritual, da conversa com os meus formadores, eu ver que, né, a vontade de Deus me levou até aquele ponto e quer me direcionar a um outro lugar, eu também sou aberto, mais que eu tenha medo, né, eu sou aberto a fazer também, sair, né, mudar e se abandonar em Deus nisso também de novo, né. Esse conflito é normal, né? Porque nós somos muito limitados e dependemos muito da graça de Deus, né? Deus não abandona a gente nunca. Ele às vezes testa, né, a nossa fé para ver até onde a gente vai. Mas Ele nunca faz nada que não seja bom para a gente. Pois é, com certeza, né? E inclusive em todas as vocações. Chega alguns momentos de extremo na vida de todas as pessoas, né, em que elas se questionam justamente se é aquilo. Né, se estão de fato fazendo a vontade de Deus, né, se estão de fato realizadas naquilo que elas escolheram, que elas assumiram para a vida delas. E aí é que Deus ele vai ou reafirmar a vontade dele, ou vai mostrar a vontade dele que fez com que aquele processo seja uma preparação para algo maior, para algo diferente, para algo novo. E, né, graças a Deus hoje eu tenho essa consciência, essa maturidade de entender que a vontade de Deus ela supera o meu entendimento humano, né? Então espero que ter a maturidade sempre para nos momentos que for preciso saber também discernir isso, né? Mas é uma questão, né, de um relacionamento com Deus que tem que ser mantido para que a gente consiga compreender o que Ele quer. Com certeza. Na questão, né, vocacional, eu levo também para o lado profissional, porque muitas vezes você está estudando ou fazendo se dedicando a uma profissão e muitas vezes você pergunta, será que realmente é para mim? Será que realmente essa profissão seria para mim? Então esse será, acho que ele é levado em conta em todos os caminhos, todos, né? E é nesse momento que o que você falou aí, né? Parar para pedir a Deus discernimento, né? Oração, para que realmente seja colocado diante da dificuldade, né? Que você possa perseverar. Ô Júlio, quem foi o grande incentivador de sua vocação? Então, assim, eu diria que não há um protagonista, né? Claro, o protagonista da vocação é o vocacionado, mas eu diria que não há uma pessoa específica, né, que tenha me aberto os olhos, né, de uma forma especial, né? Só essa pessoa que falou comigo e a partir do que essa pessoa falou, eu me toquei que era o chamado de Deus. Né? Eu digo que, como eu disse no começo, né, os pequenos sinais, né? O irmão, a palavra, né, o falar de Deus no coração. E, claro, né, a pessoa de alguns sacerdotes, né, na época aqui para Maxwell na paróquia, com o testemunho dele, alguns outros sacerdotes que eu tive contato também, que eu podia
participar das missas, que eu podia às vezes me confessar, conversar brevemente, né, no período que eu estive em Campos, a forma de ser de alguns sacerdotes, a doação de alguns sacerdotes, isso foi me mostrando, né, me estimulando a talvez ele querer fazer aquilo também, né, a querer me dedicar daquela forma. E claro, muitas pessoas também, né, que diante de problemas, diante de dificuldades, que me auxiliavam, diante de algumas oportunidades que eu tinha de servir, eu via que aquilo me preenchia, aquilo me realizava, e o desejo de fazer aquilo, né, me doar pelas pessoas, pela obra de Deus, aumentava, dilatava o meu coração nesse desejo. Então, né, não teve um motivador, né, um incentivador propriamente dito que possa merecer um grande destaque. Mas eu digo, né, que alguns sacerdotes que aí me acompanharam, mas, né, acho que o desejo em si da igreja enquanto o povo de Deus, né, ver o meu desejo de ajudar o povo de Deus de alguma forma e ver que o povo de Deus também me mostrava, vinha com alguma passagem, vinha olhando para mim, você vai ser padre, menino, para de fugir. Isso, pessoas, né, de forma geral, né, e até algumas de forma específica que sabem disso, mas não posso nomear aqui, porque são muitas, que me incentivavam, né, que me incentivavam, que me aguçavam ali para que eu pudesse parar de ser teimoso, né, e eu acolher à vontade o que Deus queria para mim. Falta quanto tempo, Júlio? Então, com essa pandemia a gente fica complicado contar um certo tempo, né, a gente não sabe o que vai ser futuramente, né, do mundo em si, mas partindo da lógica agora, do tempo que eu já passei e tudo mais, eu estou agora no primeiro ano de teologia, né, concluí o primeiro período agora, né, o primeiro semestre do ano, então acredito que a vida acadêmica, talvez mesmo que a distância, ela consiga correr bem. Então, diante disso, né, eu tenho esse ano mais 3 anos, né, que é o tempo da faculdade de teologia, e aí, depois que eu terminar a faculdade, né, os 4 anos de estudo, eu não sei como que vai ser, eu também nem quero questionar tanto agora, mas aí seria pela lógica, como eu já fiz o tempo de missão, né, de experiência na paróquia, seria a lógica talvez de logo depois desses 4 anos eu receber a ordenação diaconal e logo, né, aí com menos 5 anos talvez ser padre. Mas é aquela coisa, está entregue nas mãos de Deus, né, e a gente prevê, né, a gente supõe que seja 4 e 5 anos, mas a vontade de Deus é que conduz. Então, a média mais ou menos é essa, 4 anos aí com esperança, né? Então, ou seja, tem muitas pessoas que vão passar pela sua vida ainda no incentivo, naquela palavra, né, de força, com certeza. Com certeza, com a graça de Deus. Então, Júlio, no programa anterior a gente recebeu um casal de jovens aqui que despertaram para a vocação do matrimônio, né? Então, ou seja, a igreja hoje ela tem um movimento muito bacana nessa parte dos jovens e a gente vê assim um movimento muito, muito legal, né? O Padre Paulo incentiva bastante essa questão e eles deixaram, eu incentivei muito eles, né, a se manterem nessa questão, na frente, né, podendo ser imagens para esses jovens que estão na igreja, que estão chegando para a igreja, para que possam, através desses movimentos, né, possam ter sua vocação, né, alguns matrimonial, outros sacerdotal e assim por diante. Você hoje, como no caminho aí do sacerdote, o que você pode deixar de mensagens para esses jovens que você já conhece da paróquia e outros jovens que querem se ingressar hoje na igreja, principalmente? Eu queria, né, dar essa sugestão com uma passagem bíblica, né, que vai também direcionar um pouco, né, do que eu sinto que foi para mim. Claro, né, cada chamado, cada vocação, ela tem algo diferente, ela é uma experiência, uma vocação, um chamado único, né, irrepetível na vida de cada um. Mas eu queria, partir de uma passagem, transmitir essa mensagem. Está em Colossenses, capítulo 1, versículo do 9 ao 11. Deixa eu só conferir aqui. Colossenses, capítulo 1, versículos do 9 ao 11. Então, né, a passagem, para deixar essa mensagem, em Colossenses, capítulo 1, versículos do 9 ao 11. Por isso, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e discernimento espiritual. Assim, andareis de maneira digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado, dando frutos em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus, animados da eficaz energia
segundo o poder da sua glória, para toda constância e longanimidade, com alegria. Né? O que essa passagem ela quer representar? Aqui é São Paulo aos Colossenses incentivando o povo daquela, de Colosso, daquela cidade, para que eles pudessem perseverar no serviço a Deus. E aqui ele fala, perseverar pelo conhecimento da vontade de Deus, mas perseverar no serviço também a Deus com alegria. Buscar conhecer a Deus, servir a Deus e fazer isso não por uma simples obrigação, mas por uma alegria que contagie, que faça com que o testemunho, o fazer, o servir a Deus, ele não seja simplesmente uma coisa que apareça forçada, mas que o nosso coração se alegre de fato em servir. Então, a mensagem que eu comunico, baseado nessa passagem, é justamente essa de São Paulo. Deus, ele, claro, chama, como eu falei, de forma pessoal, e isso pode acontecer com qualquer pessoa, ela estando afastada de qualquer contexto religioso, mas a igreja é o lugar de se ouvir a voz de Deus. A vida comunitária, a vida com os amigos, a vida de serviço a Deus é o lugar onde nós nos realizamos e nós conhecemos a Deus, e com isso também nós conhecemos a vontade de Deus. Então, aqueles que querem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, se dediquem com alegria a ouvir a palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus, a se engajar no serviço a Deus. Porque é a partir do serviço, pelo menos principalmente foi comigo assim, É a partir do serviço, a partir das pessoas que eu pude me relacionar nesse serviço a Deus, que eu consegui enxergar também a vontade de Deus e um desejo maior dele do que o meu, para assim, conhecendo essa vontade dele, corresponder, e ali ver que corresponder à vontade de Deus é a melhor coisa que eu posso fazer. Então, é justamente nisso, essa alegria do serviço, do conhecimento, da busca pela palavra de Deus, pela vivência, na experiência da comunidade. É disso que eu aconselho as pessoas a viverem, a buscarem, para que Deus também ali ele se mostre, ele se apresente, ele fale, ele chame segundo a vontade dele. Perfeito. Maravilha. Muito bom isso, Júlio. A gente, como comunidade, a gente fica muito feliz quando a gente vê um jovem nessa caminhada, saber que daqui a uns anos, se Deus quiser, com a graça de Deus, você pode estar aí sendo nosso padre, muito respeitado, muito amado. Que Deus possa cada vez mais estar te abençoando. Amém. Eu agradeço o convite, e só complementando a mensagem, qualquer pessoa, mas sobretudo os jovens, não tenha medo, Deus ele chama ele tem um plano para cada um de nós, e é um plano de amor. Então, corresponder a esse plano de Deus é a certeza da nossa realização, da nossa alegria. Seja ela uma vocação matrimonial, seja ela uma vocação religiosa, uma vocação sacerdotal, uma vocação missionária. Deus ele tem um plano. Então, se a gente tiver medo, aí quem vai perder somos nós. E claro, a igreja também perde, porque aqueles que não correspondem à vontade de Deus acabam fazendo mal, não só a si, como também à igreja. Então, não tenha medo. Vá com felicidade. Faça a vontade de Deus, independente dos problemas, das dificuldades. Toda vocação tem a sua dificuldade, toda vocação tem os seus empecilhos, tem os seus momentos de questionamento, mas não tenha medo de corresponder à vontade de Deus. Com certeza ela vai te levar para a plena felicidade. Isso aí. Como diz o Padre Paulo, coragem. Justamente. Então, meus irmãos, estamos chegando mais ao final do programa Família em Foco, e nós sempre queremos agradecer mais uma vez a presença do Júlio, Júlio? Nós pedimos a Deus que te dê muita força, muita perseverança, Eu acho que a palavra é perseverança, E que Deus possa abençoar assim infinitamente, e que um dia, se Deus quiser, brevemente, nós poderemos estar assentados lá na missa, assistindo uma missa, a primeira missa sua em Padre, dizer lá, foi lá no nosso programa, participou do Família em Foco, e a gente já vai poder rebobinar aquela fita lá e ver que realmente você esteve aqui, falou nessa força, nessa perseverança, e que graças a Deus colheu frutos, e colherá com certeza. As suas considerações finais, por favor. Não, então, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, essa oportunidade também de estar partilhando um pouco da vocação. Claro, a gente não se acha digno nunca de corresponder, de fazer, de ser exemplo, de falar nada, porque é tudo graça de Deus. Mas é uma alegria poder partilhar com vocês, poder partilhar com a comunidade um pouco sobre a minha história, sobre
né, o chamado de Deus na minha vida e, né, me coloco sempre à disposição, né. Esse período eu tenho estado aqui, mas sempre na rotina normal de seminário, estou pela paróquia também, então aqueles que quiserem, né, que eu participe de alguma coisa, estou à disposição, aqueles que quiserem que eu ajude em alguma coisa, né, sempre estou à disposição naquilo que for possível, tiver ao meu alcance, com certeza eu faço com muita alegria e conto, né, principalmente com as orações. Como você falou, é um tempo de perseverança, então conto com as orações para que eu possa saber que eu consiga perseverar, fazer a vontade de Deus sempre da melhor forma possível. Maravilha. Então, o nosso programa está finalizando, né? E para finalizar com chave de ouro, a gente gostaria de pedir ao Júlio que faça uma oração para nós, para todos nós, nossos familiares, o seu familiar também, e para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Então, que a gente possa, nesse instante, voltar o nosso coração a Deus e pedir para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa estar vindo nos tocar com o seu amor, com a sua graça, para que cada um de nós, enquanto família, enquanto jovens, enquanto comunidade paroquial de Santo Antônio de Pádua, possa abrir o coração para acolher a vontade de Deus, para discernir o que Deus quer, para ouvir e corresponder ao chamado de Deus, para que assim nós possamos de fato ser felizes naquilo que Ele espera de nós. Pedimos que Maria, que é nossa mãe, que é nosso modelo daquela que soube corresponder perfeitamente à vontade de Deus sem hesitar, que ela interceda por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelas vocações que podem surgir nas nossas famílias, para que nós possamos, cada um realizando a vontade de Deus, sob a intercessão dela, ser também pleno e realizado na vocação como ela foi. Por isso nós nos dirigimos a ela rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias e aumentai a nossa fé. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Estamos e sempre estaremos reunidos e unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus.